Olá, queridos e amados por Deus, vamos refletir a liturgia diária deste dia 28 de fevereiro de 2019, quinta-feira da 7ª semana do tempo comum, ano C. E a primeira leitura está no livro do Eclesiástico, capítulo 5, e os versículos de 1 a 10. Não confies nas tuas riquezas, e não digas, basta-me viver. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas que terás poder sobre mim. Ou quem me fará prestar contas de minhas ações? Pois o Senhor com certeza te castigará. Não digas, pequei, e que mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é paciente. Não percas o temor por causa do perdão, cometendo pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande. Ele me perdoará a multidão dos meus pecados, pois dele procede misericórdia e cólera, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente, e no dia do castigo serás aniquilado. Não te apoies com riquezas injustas, pois elas de nada te valerão no dia da desgraça. Vamos ao Salmo? Muita gente diz que o Salmo pode ser uma resposta ao que está escrito na primeira leitura, ao texto da primeira leitura, mas pode ser também, o Salmo pode ser utilizado como uma reflexão, de acordo com o dia, o tema do dia. Estamos ainda no livro, essa semana, essa 7ª semana foi dedicada sempre ao livro da sabedoria, Eclesiásticos. E estamos já próximos à quaresma, tempo quaresmal, os 40 dias de quaresma, depois da quarta-feira de cinza, que será na semana seguinte desta data, do dia 28 de fevereiro de 2019. O Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. São os versículos de 1 a 2, 3, 4 e 6. Você pode também meditar depois neste salmo, todo ele inteiro. E na Bíblia Pastoral você tem o rodapé da explicação de cada versículo, muito interessante. Feliz aquele que confia em Senhor. Então não devemos confiar em ninguém, a não ser no Senhor. Quando a gente passa a confiar no ser humano, porque o ser humano é falho, é pecador. E feliz daquele que se reconhece pecador e que acha que não está cometendo pecado nenhum, que a verdade é sua, a verdade é própria sua, não tem a verdade de Deus. Você comanda a sua vida, você tem, cada um tem a sua verdade. E se dizer que cada um tem a sua verdade é meio complicado, não é bem assim. Então veja só o problema que se dá, né? No Evangelho, nós vamos refletir, tirando um pouco do tema da sabedoria, do temor de Deus, aqueles que cometem pecados e não estão nem aí para os mandamentos de Deus, não se importam
Então, querem seguir a sua própria verdade. Vamos ver. O Evangelho de São Marcos, capítulo 9, e os versículos de 41 a 50. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Que lindo, né? Essa reflexão, meus irmãos. Vou dar uma pausazinha que vai passando um carro de som. Olá, estou de volta. Então, passou um carro de som muito alto, exagerado, né? Interessante que não tem uma lei que obrigue a pessoa a usar determinado volume. Não tem necessidade de um som tão alto passar nas residências. Minha casa fica quase perto do centro. Ele já sai botando aquele volume bem alto. Gente, falou do pecado, do temor de Deus, das pessoas que não se importam, que vão para o inferno. Vamos dizer assim, no temor de Deus, não tem aquele temor a Deus, não tem aquela obediência aos 10 mandamentos e querem agir por si próprio, em suas atitudes e no seu... Todo mundo tem um desejo de um poder, né? Poder de comandar. Muitos querem comandar. E aqueles que se acham mais fortes que os outros querem comandar os outros. Os que se consideram mais fracos, é uma atitude animal, né? Você vê que o rei de uma como é que se diz manada de leões, deve ser manada de leões, vence aquele que é mais forte. E os animais também têm essa tendência. Então o ser humano não deixa de ser um animal, ele não é irracional, ele teve o dom da fala, do raciocínio, do amor, do carinho. Não queremos dizer que os animais também não amem, né? Eles amam do seu jeito, são os instintos animais de cada um e muita gente compara os animais com o verdadeiro amor, principalmente os cães, né? Os cachorros, né? Eles são fiéis e demonstram muito amor aos seus donos. Mas entre os seres humanos é diferente. A atitude de julgar as pessoas, estar julgando por si próprio. A atitude de querer controlar as pessoas e se não obedecer mata. E achar que não vai ter punição nenhuma por isso. Não tem punição aqui na nossa terra, né? Os que se acham superiores aos outros, que podem desviar dinheiro, que podem fazer o que quiser com as outras pessoas, esnobar, julgar. O julgamento das pessoas, principalmente vizinhos ou membros da própria comunidade, que às vezes sabem até a situação, mas não está ali no coração da pessoa. Aquele vizinho, aquele membro da comunidade, aquele colega de trabalho, não está presente no coração da pessoa, no corpo físico da pessoa, na situação da sua vida familiar entre quatro paredes.
não está presente ali, não cabe a nós julgar ninguém. Deus que vê tudo, Ele vê os nossos pensamentos, Ele é Deus. Nós somos Deus, somos parte de Deus. Então, se somos parte de Deus, Ele sabe tudo sobre nós. Não adianta a gente se dizer assim, eu vou cometer pecado e não vai dar em nada, porque todo pecado tem sua consequência. Todas as atitudes, sejam elas boas ou más, têm as suas consequências. E não sabemos de nada depois da morte. A gente imagina tantas coisas depois da morte, como será? Será que eu continuarei vendo a luz? Será que serei eu consciência? Será que minha consciência vai se apagar ou como é que ela vai ser? A gente se depara com tantas questões a respeito do dia do juízo, do julgamento, de como será a nossa vida após a morte, que a gente tem a fé, que é a promessa de Deus, a ressurreição, e o que nos cabe, sendo cristãos, católicos ou de outra religião que tem Deus como Senhor, outras nações que tem o Deus como Senhor, nós estamos nos preparando para um último dia. E não deve ser com desespero essa preparação, não deve ser com interesse essa preparação. Nos preparamos no temor do Senhor para que a gente possa ter aqui na terra uma vida digna, próspera, respeitando uns aos outros, sem julgamento, sem o pecado. Um mínimo pecado que possa ter, por exemplo, uma inveja, possa gerar outro pecado, que é o pecado mortal, perigoso. Os pecados estão sendo banalizados por falta de pessoas que anunciem qual é a verdadeira vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser a minha vontade? É a minha vontade, o meu desejo é a vontade de Deus? Que sabes? O nosso desejo. Nós não podemos, cada um tem um desejo diferente de vida, de prosperidade, outros têm outros desejos, outras ambições, outras aspirações, outros desejam manter a natureza, contemplar a natureza, respeitando a natureza, outros já desejam destruí-la e acham que isso é uma grande necessidade para usufruir dinheiro. E destruindo a natureza, vai destruir o ser humano. Até quando durará esse belo ar que nós respiramos? Até quando durará o arco-íris, as folhas verdes? Nós temos que nos apegar todos os dias às leituras, que você vai tomar um entendimento, conhecimento, entendendo a pessoa de Deus. E aí você vai ver. Você vai voltar para Deus todos os dias, nas leituras diárias da Igreja Católica. Vamos lá, gente. Repetir comigo todos os dias. Se inscreva no canal Edinora Oliveira, me ajude. Curta esse vídeo. Ative o sininho para receber as notificações, me ajude, que eu ajudo você também nessa reflexão. É um grande manual de vida, é prevenção para a violência, é prevenção para a saúde. Se aprofundando na leitura diária, vocês vão perceber, né, quão é maravilhoso o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus para nós. Vamos temer ao Senhor por amor, vamos obedecer os seus mandamentos e vamos ser muito felizes e próprios e acabar com a violência. Grande abraço a todos e até a próxima liturgia diária.